Louvamos a Deus, irmãos, uma vez mais retornarmos a essa casa, agradecer ao pastor Natanael pelo carinho, por uma vez mais nos permitir nos da tribuna aqui nessa noite, rever aqui alguns amigos, tantos aqui que eu tenho contato, tantos que eu fiz aqui. Tem grandes amigos aqui, Natália, nossa mulher, a mãe do nosso, meu querido irmão, mais amigo que irmão, né? Rafael é, como eu costumo dizer, meu irmão mais novo. Eu tenho mais novo, mas Rafael do meio. Rafael é um amigo que se tornou um irmão, uma pessoa que tem um carinho muito grande. Eu louvo a Deus por estar aqui, irmãos, compartilhar a palavra de Deus. Esse texto que vocês estão em festividade é um texto interessante. É uma passagem do caminho que Jesus, após o encontro com Jairo, que era o principal da sinagoga. Jesus estava vindo de uma longa viagem de Gadara, e ele tinha acabado de desembarcar. Ele então se encontra com Jairo, o principal da sinagoga, e Jairo então não o convida, quase que impõe, exigindo a presença imediata de Cristo na sua casa. Cristo pega os seus discípulos e parte então para a casa de Jairo. Abra sua Bíblia então, por gentileza, no meio do caminho entre a casa de Jairo e o lugar de onde Jesus saiu. Lucas capítulo 8, versículo de número 43. Lucas capítulo 8, versículo 43. Tem encontrou de amém, irmãos? Amém. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, e gastara todos os seus bens com os médicos. Veio por trás dele e lhe tocou na orla de suas vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem lhe tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, a multidão te aperta e pergunta quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu e falou novamente: alguém me tocou, porque senti de mim sair o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se do mestre, trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, amém. Qual tema, por gentileza? Tema do congresso. Queria que vocês lessem comigo, prestassem muita atenção. Qual é o tema, irmãos? Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Quando Juliana tinha passado o tema, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi sair de uma forma, ser diferente, não ser igual ao que todo mundo faz. E por incrível que pareça, o primeiro texto que veio na minha cabeça foi de Êxodo 1,17. Foi instantâneo. Êxodo 1,17. Quando o faraó disse assim para as parteiras: toda criança do sexo masculino vocês vão matar. E elas não matam. E a Bíblia diz assim: e as parteiras então acharam por bem obedecer a Deus do que a Faraó. O que elas fizeram? A diferença.
Quando Natan se encontrou com Davi no seu palácio: Davi, você está errado. Você cometeu um delito grave. Você usou o seu poder para satisfazer o desejo da sua carne. Deus não te colocou no trono para fazer do seu ego absoluto. Deus te colocou no trono para governar em nome dele. Você está errado. Natan poderia ser morto, mas o que Natan fez? A diferença foi contra o pecado do rei. Olha só, hein? Bateu no peito e disse: você está errado. Elias, quando foi à casa de Acabe, o que Acabe disse para Elias? Acabe era mó barato, Acabe era muito engraçado. És tu o perturbador de Israel? Elias responde para ele: só enquanto houver ídolo em Israel e idolatria, eu vou perturbar o teu reino. O que Acabe sentiu? Bem, tem alguém aqui que é diferente de todo mundo. Aí você pode pensar assim: mas presbítero, na Bíblia é fácil. Não, tem fora. Tem um personagem da teologia, o pastor Natanael conhece muito bem, o pessoal aqui que estuda seminário de Sephora sabe muito. Um tal de Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo, alemão, pastor da igreja alemã na época da Segunda Guerra Mundial. Olha, pastor alemão em Berlim, debaixo das narinas de Hitler, Adolf Hitler. O que Dietrich Bonhoeffer fazia? A maioria dos pastores alemães ficaram a favor do partido nazista. O que Dietrich fazia? Eu não vou me submeter a isso. Eu vou pegar meu carro, vou encher de judeu e vou levar para a Suíça. Aí a SS, a polícia secreta alemã, descobriu. Foram na casa do teólogo e falou assim: olha, nós sabemos que você, sua esposa e o seu cunhado estão levando os judeus para a Suíça. Se continuar, nós temos ordem para matar vocês. No dia 9 de abril de 1945, ele morreu enforcado. Ele, sua mulher, seus filhos e seu cunhado. O que eles fizeram? A diferença. Aonde? Mas foi um caso isolado. Tem um tal também de Martin Luther King, cara chato, pastor batista, lutou contra a segregação racial em 1968. Eu não sou a favor do negro sentar no fundo do ônibus. Por que a gente tem que sentar no fundo do ônibus e os brancos podem sentar na frente? Por que a gente tem que viajar em pé e os brancos viajam sentados? Eu tenho um sonho em que brancos e negros partilharão dos mesmos desejos. O que aconteceu com ele? 4 de abril, assassinado. O que ele fez? Desmond Tutu, Nobel da Paz, se juntou com um tal de Nelson Mandela, cara pequeno, Nelson Mandela, África do Sul. Não sou a favor do apartheid, mas Desmond Tutu é pastor, tu é cristão, eu sou contra. Nobel da Paz. O que eles fizeram? O que eles fizeram, irmãos? E o mais novo, Malala, jovem paquistanesa de 15 anos que levou um tiro no rosto, porque luta, porque acha que as meninas devem frequentar as escolas. Ela se tornou símbolo da luta pela educação infantil das meninas no Paquistão, porque pela religião muçulmana, mulher não pode frequentar a escola. 15 anos de idade. Ela fez como ali, ó, exatamente como está no tema. Um monte de gente parada e ela saiu correndo na frente. Ninguém faz, eu faço. O que ela ganhou com isso? Um tiro no rosto.
Mas o que ela fez? A diferença. Ela saiu, como se diz o termo da administração, saiu do Fordismo, feito em série, saiu da forma, saiu, não é igual, é diferente. Não é assim que a gente costuma dizer? Ela fez a diferença. O que essa mulher fez, do texto que nós acabamos de ler, foi o que esses outros exemplos que eu acabei de citar saíram de um modelo, saíram de um molde, de algo ritual, não usual. 2 semanas atrás eu recebi um convite muito interessante. Fui convidado para frequentar a maçonaria. Conheci o 28º grau maçônico do Rio de Janeiro. Sentado na mesa, eu, os 2 afiliados deles, que eles se chamam como padrinhos e afiliados. Quem leva para a maçonaria se torna um padrinho, e eles são os afiliados. Sentando na mesa, e eles, muito educadamente, você não vai fazer a sua reza? Para a gente começar a conversar. Eu falei, eu não preciso fazer isso, eu não sou ritual, o meu Deus não está dentro de uma forma. Quando eu cheguei aqui eu já estava falando com ele, eu estou fora de uma forma. Aí você é diferente, você é diferente. Nosso Deus não está dentro de uma forma, ele não é ritualista. Jesus, quando saiu do encontro de Jairo e foi andando, e essa mulher, com 12 anos de doença, se a gente fizer um cálculo, Jesus estava no 2º ano do seu ministério, morreu por volta de 33 anos e meio. Deixa eu fazer umas contas: 9 cai no chão, sobe 0, desce 3. Jesus tinha entre 18 e 23 anos de idade quando ela começou a ficar enferma. O interessante do texto é que a filha de Jairo tinha quantos anos? 12. Interessante, né? Quando a filha de Jairo nasceu, a mulher ganhou a doença. Começou os primeiros sintomas do fluxo de sangue. Jesus tinha entre 18 e 23 anos de idade. Nem sonhava em pegar ministério ainda. Nem sonhava. E Jesus então, fazendo o que ninguém faz, ou que ninguém fazia, saiu da forma. Hoje tem um ditado muito popular, pastor Nathanael, no nosso círculo de amizade: rapaz, como é que você está? Rapaz, eu estou numa correria tremenda. É ENEM, é meta, relacionamento, conta para pagar, compra do mês, o cartão venceu. Rapaz, eu tenho que ir no salão, tenho casamento no final de semana. O aniversário do meu colega foi semana passada, eu não pude. A gente vive nessa agitação, correria tremenda. A gente é como forma hoje na nossa geração. Chegamos do trabalho, tomamos banho, jantamos, vemos televisão, deitamos na cama, respirando fundo. Ah, Deus me perdoe, estou muito cansado, muito obrigado, boa noite. Todos somos iguais. Também sou, eu estou dentro dessa forma. Graças a Deus que Jesus não era, porque ele tinha acabado de chegar de viagem. Jesus, a filha de Jairo, está doente. Vamos lá. Mas o senhor não quer passar em casa? Não, não tem em casa não. Filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Eu não sou igual a vocês, eu sou diferente. Vamos lá, vamos lá. O interessante é que a Bíblia diz o seguinte. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta, por gentileza. Versículo 43. Certa mulher. Não diz o nome. Não diz o nome. Os livros pseudepígrafos, os famosos livros apócrifos, que não estão nem na Bíblia católica, são outros tipos de livro, dão nome a essa mulher. Mas a Bíblia não fala o nome dela. Uma certa mulher, não diz quem é, não diz a identidade dela. Podia ser qualquer uma.
Uma certa mulher. Fala assim para o Senhor, uma certa mulher. Não tinha nome, não tinha identidade, não tinha endereço, não sabia quem era, qual era a sua cor, como era. Naquele momento, o único que importava era Cristo. E a Bíblia diz o seguinte: 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia e aqui ninguém tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Interessante que a Bíblia fala podido curar. Porque essa mulher tentou a cura várias vezes. Não foi uma, não foram duas. Ela gastou todos os seus bens na tentativa da sua cura. O que eu vejo nessa mulher sem identidade? Perseverança, persistência, firmeza, foco. Ela não deixou que a sua doença lhe desse uma identidade. Assim como o leproso de Marcos 5 não deixou que a sua doença lhe desse uma identidade. Porque hoje o que acontece na nossa geração, a aflição e a doença dão uma identidade ao ser humano. Quando o homem ou a mulher chega na igreja, ele já chega mascarado em cima do problema. Tadinho, está sofrendo de câncer. Tadinho, a esposa dele foi embora. Coitado, a filha dele está doente. Ele se mascara com a doença, achando que Deus, o que eu vou dizer é muito pesado, achando que Deus vai olhar para ele de maneira diferente porque ele está doente. Não, meu filho, Deus não procura doente, Deus procura adoradores. Deus não pede o teu crachá lá no INSS saber qual é a sua doença e por que você está afastado. Deus quer saber como você se comporta diante dele, mesmo vivendo um momento de aflição. Aleluia! Como você olha para ele? Qual é a maneira que você se coloca diante da cruz? Essa era a diferença dela. Uma certa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, mas ela não deixou que a sua doença lhe desse uma identidade. Hoje a gente, quando se prostra para falar com Deus, o nosso cartão de identidade: Jesus, eu estou sofrendo muito. Ele sabe que você está sofrendo muito, mas Ele quer saber aonde Ele está na sua vida. Não deixe que o seu sofrimento ocupe o primeiro lugar. Na sua vida só tem um lugar: é Jesus Cristo, mais ninguém. Ele é soberano sobre a sua vida, Ele é rei dos reis sobre a sua vida. Mas a gente deixa que a doença ocupe o primeiro lugar. Posso falar aqui com muita tranquilidade, porque eu acompanhei Pastor Jairo, saudoso Pastor Jairo, mesmo com catéter, com coisa no braço, por causa do seu problema renal, ele pregava a palavra. Quantas das vezes chegava lá e abraçava ele: não, não aperta muito não, porque eu estou cheio de coisa. Mas ele estava no altar. Eu ficava: rapaz, que força desse homem. O que é isso? Não deixou que a sua doença lhe desse uma identidade. Ele não morreu, ele dormiu de cabeça erguida. Mas a gente deixa que qualquer coisa dê a nossa identidade. Ela gastou tudo, estava na pior pindaíba, estava pior que a crise grega, não tinha dinheiro para nada, num estado lamentável. Interessante que ela, indo ao encontro de Jesus, ela tinha um risco. Levíticos 15 deixa bem claro, se você quiser ler: a mulher do seu fluxo não pode sentar na cadeira, porque se sentar na cadeira, a cadeira é imunda. Se encostar em alguém, ele é imundo por 24 horas. Se deitar na cama, ela é imunda. Enquanto houver o seu fluxo, ela é imunda. O homem ou a mulher.
ela sabia muito bem da lei. Ela conhecia muito bem da lei. Mas o que ela fez? Bem, eu vou correr um risco. Eu posso ser apedrejada, eu poderia ser apedrejada, assim como o leproso de Marcos 5, quando chega sem se avisar, que o leproso, quando andava na rua, em Jerusalém, como é que eles se anunciavam? Leproso! Leproso! Para a multidão, afastava, ninguém tocar nele. Ela poderia ser apedrejada. Mas o que ela fez? Vale a pena correr o risco. Por ele, vale a pena correr o risco. Vale a pena eu tentar chegar perto dele. Vai valer a pena. Vale a pena eu abrir mão de algumas coisas para me aproximar dele. Cada centavo, cada gota de suor que eu vou deixar cair aqui, vale a pena. Interessante que no DVD Livres para Adorar, quando a gente ouve aquela música, vai valer a pena, as pessoas choram. Mas a gente não tem a ideia do que significa vai valer a pena, porque a nossa visão humana não tem como dimensionar o que Deus prepara para os filhos dele. Você não tem como dimensionar. Uma vez me fizeram uma pergunta na escola dominical muito capciosa: Ronald, quando Jesus levar a sua igreja, eu vou conhecer meu marido? Essas perguntas são difíceis de responder a dessa. Mas eu não vou sentir falta dela. Aí na hora, né, a cabeça na avaliada. Aí eu falei assim: você não vai nem lembrar dele. Mas por que, Ronald? Falei: por quê? Você está acostumada com o amor humano. E quando você estiver do lado de Deus, o amor de Deus vai preencher toda a necessidade de ser amado que você vai ter. Ele vai preencher cada buraco da sua vida. Você não vai nem lembrar de nada, porque Ele vai preencher você de uma tal maneira que você vai entender o que significa João 3,16. Nenhum amor humano pode ser comparado com o amor que Deus sente por cada um dos seus filhos. Por isso que vai valer a pena. Por isso que ela diz: eu vou arriscar, vai valer a pena. Eu vou botar minha cabeça, eu vou, eu vou me pôr na reta das pedras, vai valer a pena cada tentativa, cada esforço, meu. Ela estava cansada, esgotada. São 12 anos sofrendo de uma hemorragia. São 12 anos sofrendo de uma doença. São 12 anos carregando um peso em cima dos seus ombros que ela não conseguia entender o tamanho do peso que era. E ela foi. E a Bíblia diz o seguinte: que ela vai por detrás de Jesus e toca na sua orla. Olha só a Bíblia, por gentileza, versículo 44. E veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste, e logo se estancou a hemorragia. Jesus do céu. Nossa. Só para a gente entender um pouquinho o que significa isso. Quando a gente fala orla de vestido, a gente já pensa logo em quê? Que batia lá no pé. Era diferente. Jesus era judeu. Se você quiser abrir a sua Bíblia e marcar depois, é só ler Números capítulo 15, versículo de número 37. Você vai entender o que significava as orlas de Jesus. Números 15, 37. Até o último versículo, ao 43. O nome dessas orlas em hebraico significa tzit. Eram filactérios que ficavam pendurados. Significava para se lembrar dos mandamentos de Deus, sobre a palavra de Deus. A palavra tzit significa, em cálculo hebraico, 600. Aí
tinham 8 cordões e 5 nós, pastor Natanael. 13, 613. Significava 613 mandamentos da Torá. Eram nós que ficavam amarrados. Era para se lembrar dos mandamentos da sua palavra. Aonde que ela segura? Na tizite. Segurou na tizite. Só segurou e puxou. Semana eu estive no Rio ministrando um rapaz que é de uma linha de pensamento que eu sou muito contra. Me fez uma pergunta e falou assim: Ronald, Jesus não cumpriu a lei. Vocês dizem que Jesus cumpriu toda a lei e não cumpriu. Eu falei: cumpriu. Porque a mulher estava imunda, tocou nele e ele ficou imundo. Ela não poderia ter tocado nele. Ele teria que ficar 24 horas em consagração. Eu falei: não concordo com você. Falei: posso fazer uma pergunta? Você conhece batismo nas águas? Ele conhece. Falei: vamos lá. Eu sou pecador e a água é consagrada. Eu falei: só um exemplo da igreja. Falei: a água é consagrada. Quando eu me batizo, o que fica imundo? Eu ou a água? Aí falei: vamos melhorar. Tem uma pia de água benta, vem uma mosca voando, cai na água. O que fica purificado? A mosca ou a água fica imunda? Parou, ficou me olhando. Eu expliquei para ele assim: essa é a diferença entre o seu pensamento e o Cristo que eu sirvo. Porque para vocês, tudo que toca é imundo. Essa é a transposição entre o cristianismo e o judaísmo. Porque no judaísmo é ritual. Se tocar fica imundo. Nós não. Nós somos diferentes. O que toca na gente deixa de ficar imundo. Ele é purificado. Ele se torna claro. Ele se torna claro. Você pode glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. 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 Você pode levantar sua mão em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe, quando você chegar na sua casa, estiver com os seus amigos, aonde você tocar, vai se tornar purificado em nome de Jesus. Porque nós somos diferentes. Nós não somos contaminados pelo mundo, mas nós purificamos o mundo através da nossa luz, através do sangue do Cordeiro, através da pregação da palavra, através do poder do Espírito Santo. Ela ficou purificada. E a Bíblia diz que foi instantaneamente. Foi na hora. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? Multidão toda apertando. Quem me tocou? Tem uma outra versão aqui da minha Bíblia, tem uma outra Bíblia que eu trouxe. A Eugênio Peters diz o seguinte: quem me tocou, Pedro? Aí Pedro responde, na minha outra versão aqui: mas Senhor, todos nós esbarramos em ti. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Pedro, porque de mim saiu virtude. Pedro, não foi um esbarrão, foi um toque. Foi intencional. Eu trabalho no centro da cidade. Eu sei quem é esbarrão. Eu ando todo dia no centro do Rio, é toda hora me esbarrando, pedindo desculpa. Ônibus lotado, quem pega ônibus lotado aqui sabe como é que funciona. Quem pega metrô sabe como é que funciona. Eu não sei como é que eles são aqui, a linha daqui para essa 15. Deve ser bem vazio. É esbarrão toda hora. Você não quer encostar, mas encosta. Desculpa, perdão, eu não quero encostar em você. Não foi intencional. Pedro
intencional. Mas Senhor, todos nós estamos esbarrando em Ti. Eu sei que todo mundo esbarra, tropeça em mim, não está aqui nem para mim, para nada. Mas ela não está como todo mundo. Ela veio e furou, alguém tocou Pedro. Aleluia! Aleluia! É assim que se encontra a igreja hoje. Todo mundo vem para cá, mas alguns vêm para tocar, outros esbarram com ele. Não, Jesus, desculpa. Quando a gente esbarra com Jesus, quero já pedir desculpa ao pastor Natanael. Quando a gente esbarra com Jesus, quando abre o Facebook no meio da igreja, Jesus, desculpa, porque o senhor está aqui, mas eu queria, mandar uma mensagem para o amigo. Marca a reunião na igreja, vem para cá pensar, rapaz, como está o jogo? Será que o fulano perdeu? Quando você faz isso, você esbarra nele, porque querendo ou não, ele está aqui. Glória a Deus. E no dicionário, esbarrar é tropeçar. Tem muita gente que tropeça em Jesus, mas não sabe quem ele é. Pedro não foi esbarrão, Pedro. Foi um toque. Foi intencional. Foi premeditado. Foi calculado. Pedro, eu senti algo diferente. Você já viu quando você quer chamar alguém na rua? Ou alguém está na sua frente? Você levanta a ponta do dedo e bate no ombro assim, ó. Aí ele olha para trás. Acontece muito nas marcas de Niterói. O pessoal bate e diz, ô fulano, você está aqui. Aí ele vai até a pessoa. O que você veio fazer hoje aqui? Você veio esbarrar nele ou tocar nele? Qual é a seu propósito? Qual é a sua ideia? Hoje eu conheço muita gente que esbarra com Jesus, mas não conhece o poder que ele tem. Sabe por que tem muita gente com medo de tocar nele? Porque se tocar nele, a sua vida muda. O pecado tem que sair fora. Então é mais fácil esbarrar. É muito mais fácil eu me esbarrar com ele. Não, Jesus, pô, Jesus, gente boa. Eu conheço muito tempo. Minha mãe era assim. E você não? Só esbarra com ele. Mas já tocou? Não, nunca toquei nele, não. Porque você sabe que se você tocar nele, o Espírito Santo vai entrar e vai fazer a obra completa na sua vida. Mas para tocar nele, tem que fazer algumas coisas. O que ela fez para acertar Tizite? Multidão. Tizite é lá embaixo. O que ela fez? Se ajoelhou. Humilhação. Foi ao chão. Fala assim, sua irmã, ela foi ao chão. Ela mergulhou a cara no pó. Desceu no teu pedestal de ego. Ela foi diferente de Jairo. Jesus, o Senhor tem que ir lá em casa, porque se eu não for... Mas Jesus, ele é o principal da sinagoga. Ele é o dízimo mais forte da igreja. O Senhor tem que ir lá. Tem que ir lá. Mas eu não posso curar ela aqui. Não, o Senhor tem que ir lá. Ego, exaltado. Ela não. Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. O Senhor nem precisa me conhecer. Mas deixa eu tocar no Senhor. Deixa eu esticar minha mão aqui, Jesus, sabe? Para fazer a diferença, irmãos, tem que botar o rosto no chão, irmãos. Aleluia! Tem que se lançar o pó. Tem que abrir mão do ego. Deixar algumas coisas, sabe, para trás. Porque é um risco, sabe, irmãos? É um risco. Uma coisa é se esbarrar com ele, outra coisa é tocar nele. Aleluia! Outra coisa é tocar nele, irmãos. Aleluia! E a nossa geração precisa tocar no Mestre. Nós precisamos tocar no Mestre. De vez em quando eu tenho meus rompantes, eu sou muito sanguíneo, sou, sabe, muito explosivo de vez em quando. De vez em quando eu toco nele até demais. Estava um pseudo-candidato a vereador. Presbítero, vota em quem? Falei, presbítero não vota. A minha esposa do lado, Graciele, ele ainda fica para morrer quando eu faço essas coisas. Não, o senhor não vota não.
Não, o presbítero não vota. Quem vota é o cidadão Ronald. O presbítero nasceu para pregar a palavra e ganhar alma. Quem vota é o cidadão. Tirei o paletó na mão de Graciela, toma aqui. Eu voto. Mas isso aqui não tem candidato. Tocar nele é fazer a diferença. É abrir mão da pornografia. É abrir mão de algumas coisas que nos envolvem. Vocês acharam o quê? Que eu ia falar a palavra light? Fazendo a diferença, irmãos? Não tem nem como. É fazer o que Dietrich Bonhoeffer fez. Eu não vou me submeter ao nazismo. Eu vou salvar vidas. É fazer o que nós vamos fazer. Satanás, eu não me submeto ao seu governo mundano. Eu quero ir para o reino celestial. O nosso lugar não é aqui, irmãos, não é nessa terra. O nosso lugar é com Ele. O interessante é que nosso evangelho mudou. Antigamente a gente pregava sobre um Deus transitório, pátria, vamos ser arrebatados a qualquer momento. Hoje pregamos para não, eu quero ficar um pouquinho. Não, Jesus, espera eu casar. Não, Jesus, espera eu ter filho. Eu quero que Ele volte logo. Eu não aguento mais, eu quero estar do lado dele por toda a eternidade. O que eu posso experimentar aqui, que pode ser comparado com o que Ele vai me dar. Como disse o apóstolo Paulo, não se compara. Aleluia, aleluia. Você pode adorar, irmãos. Pode mais por gentileza. Você adora por minutos, por gentileza. O que você tem que fazer aqui? Você deve esbarrar nele ou tocar nele. O que você quer fazer? Passar a vida inteira esbarrando ombro a ombro com ele, ou pular de cabeça nessa coisa maravilhosa chamada Espírito Santo. Até quando você vai ficar de longe, do outro lado, olhando pela janela? Hoje Ele quer que você toque nele. Levanta essa mão, glória ao Senhor. Eu quero convidar você a levantar a sua mão e exaltar ao Espírito Santo, a tocar nele, esticar sua mão, a tocar na orla dos seus mantos, a buscar. Jesus, eu estou aqui, eu estou há 12 anos sofrendo, eu estou em aflição, mas eu não deixei a minha situação me dar uma identidade. Eu sou adorador, Deus. Eu sou adorador independente do que eu estou vivendo, Senhor. Agora os minutos, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Toque nele. Não esbarre. Faça intencional, estica a sua mão. Senhor, eu quero ser tocado, eu quero estar. Eu quero que minha vida seja mudada. Eu quero sentir o fogo abrasador do teu Espírito. Deus, eu quero largar o pecado da pornografia, da mentira. Eu não quero mais desejar a mulher dos outros. Deus, eu quero abandonar essa vida. Deus, eu quero ser um adorador de verdade. Eu não vim aqui me esbarrar, Deus, eu quero mudança. Muda por completo a minha vida. Muda por completo, vai lá dentro. Cada pedaço da minha vida encaixa, conserta, faz como uma peça, Jesus. Entrando nele e afasta toda a iniquidade. Me dá uma nova veste. E me faz me levantar do chão e cantar o hino da vitória. Senhor, eu quero ser mudado, Deus. Vai lá dentro, Deus, da estrutura. Eu não posso fazer, mas tu pode. Vai lá, muda, conserta.
depende de você. Descobri uma coisa lendo esse texto. Eu nunca preguei esse texto. Sério, em 13 anos de ministrar, eu nunca ministrei esse texto. Deus me deu algo aqui que eu nunca tinha visto estudando Bíblia. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E o sol da justiça nascerá, e trará luz, e trará cura debaixo das suas asas. Pastor Natanael, sabe o que significa a palavra trará cura debaixo das suas asas? E trará cura debaixo da sua visite. É como se ela tivesse lido Malaquias. É como se ela soubesse dessa profecia.